Oi, oi, gente! Eu sou dos Gurskov, estamos aqui para mais um dia de devocional. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você já deixar o seu like, deixa o seu joinha aí. Eu vou pedir para você também já compartilhar com as pessoas que você ama, com seus amigos, com seu cônjuge. Envie esse vídeo, porque esse tema está sendo muito precioso. Nós vamos continuar a nossa série de disciplinas espirituais e hoje nós vamos aprender a nossa primeira disciplina espiritual. No vídeo passado, se você não assistiu, já te convido a assistir o nosso vídeo de ontem, que foi a nossa introdução às disciplinas, o que elas geram no nosso caráter, no nosso interior, no nosso espírito, e hoje nós vamos decorrer sobre a primeira disciplina espiritual que todo cristão deve ter, que é a oração. Então, bora lá. O nosso versículo base, ele está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que diz assim: orem sem cessar. Amém? Glória a Deus. Deixa um amém aí. Comenta um amém pra mim, em nome de Jesus. Gente, é isso que diz. Eu vou ler só esse. Orar sem cessar. O que acontece aqui? Muita gente vê a oração como uma obrigação, quando na verdade esse orar sem cessar é uma conversa. É uma conversa diária com Deus, é uma conversa sobre qualquer coisa, assim como você conversa com um amigo. A oração, ela tem muito poder, mas mais do que você orar, às vezes pedindo ou declarando as coisas, o que Deus espera desse orar sem cessar é uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida de intimidade. E aí, muita gente vê a oração realmente como um ritual, né? Como alguma coisa mecânica, mas a oração sempre foi um relacionamento. E o que acontece? A oração, ela não existe para informar a Deus sobre a nossa vida. Ela existe para nos aproximar dele. E o que Paulo está dizendo aqui não é para uma pessoa ficar 24 horas de joelhos sem fazer mais nada. Porque quando a gente lê esse versículo, parece, meu Deus, orar sem cessar, como assim? Então eu vou entrar no meu quarto e não vou sair nunca mais? Não, não é isso. A ideia aqui é viver inconstante e tendo essa consciência da comunhão. Então, é em constante comunhão e a consciência da presença de Deus. É você desenvolver um coração que conversa com Deus continuamente. E isso inclui falar com Deus durante o dia, depender dele nas decisões, agradecer, pedir direção, ter sensibilidade espiritual, manter o seu coração conectado ao Senhor e transformar a sua oração num estilo de vida e não apenas um sentimento específico. A oração é algo que a gente respira. Assim como eu respiro, automaticamente eu oro, porque é uma conversa, porque é algo assim, sabe? A presença de Deus, ela precisa ser tão real na minha consciência, eu preciso saber, meu Deus, Ele está aqui. Então eu posso falar com Ele sobre tudo, e sobre qualquer coisa, e o melhor, a qualquer momento. E a expressão original no grego, quando vai se dizer sem cessar, ela era usada para algo que acontece repetidamente e constantemente, como uma tosse persistente. Então, é isso, né? Então, o sem cessar naquela época era realmente uma coisa sem cessar mesmo, porque era repetido e constante. Então, não é uma oração contínua e sem pausa, mas uma vida que está sempre voltada para Deus. Repetido e constante. Grava isso, comenta isso pra mim. Uma vida repetida e constante em oração, em conversa, em devoção, em comunhão, em comunicação com Deus. Então, uma pessoa que trabalha e ora, dirige e ora, serve e ora, fala e ora, sofre e ora, se alegre e ora. É isso você ter uma vida realmente com essa consciência do que a oração é. Fazendo tudo e orar, fazendo tudo e falar com Deus. Assim como você passa horas aqui falando tudo do seu dia. Eu sou muito da foto. Quem conversa comigo sabe, pra tudo eu mando uma foto. Eu tô sorrindo, eu mando uma foto. Eu tô comendo, eu mando uma foto. Eu tô dirigindo, eu mando uma foto. Eu sou da foto. Então, do mesmo jeito que você faz tudo isso, você pode também se comunicar e falar com Deus. E o que o Paulo quer ensinar aqui para a igreja? Ele queria mostrar que a oração, ela não é o último recurso, mas ela é a base. Então, entenda isso. Traga essa clareza agora, a luz para essa vida de oração, para essa vida de devoção e de conversa. A oração, ela não pode ser o último recurso, ela não pode vir no momento de desespero, ela não pode vir quando você quer uma cura, ela não pode vir somente quando você quer dinheiro, ela não pode vir só quando você vai servir na igreja. Não, ela é o seu primeiro recurso.
Ela precisa ser o seu primeiro ponto ali de se conectar, porque ela é a base da vida cristã. Porque quem ora permanece sensível espiritualmente, fortalece a fé, vence as tentações, recebe direção e mantém o coração alinhado a Deus. É para isso que você ora. E sem oração a alma esfria. Mas um coração que anda em constante oração sempre permanece vivo. E esse versículo ensina que a oração, ela não é um evento, ela é um relacionamento, porque você não só separa um momento para falar com Deus, embora isso seja muito importante, mas você inclui Deus na sua rotina. Você entende que agora não é mais você talvez se encaixando lá na rotina de Deus, não, é você trazendo Ele para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para todo o contexto. E aqui eu quero abordar 4 pontos rápidos da oração. Que a oração ela nos mantém conectados com Deus. E eu gosto muito de Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei. Você fala e ele responde. Então, por isso que é uma conversa, por isso que a gente mantém essa conexão com o Senhor. Porque relacionamentos morrem sem comunicação. E isso acontece na nossa vida espiritual também, porque a oração mantém o nosso coração alinhado. Então, quem ora antes sofre menos, porque do mesmo tempo que você clama, que você ora, Deus responde. Então você vai sofrer menos porque você não vai mais tomar decisões pautadas naquilo que você sente ou daquilo que você pensa, porque agora você tem uma direção, porque agora o teu espírito está conectado, então o seu testemunho interior vai te dizer aquilo que precisa ser feito. Ponto 2. Jesus priorizava a oração. Lucas 5:16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus tinha multidão esperando ele, milagres para fazer, pessoas esperando, pessoas precisando que ele fizesse alguma coisa, que ele fosse realmente Jesus, o mestre, o Messias. Mas mesmo assim, ele se retirava para orar. E às vezes na nossa demanda do dia a dia, você mãe, é tanta gente precisando de você, é a casa, é o filho, é o marido, você que às vezes é o empresário, são seus colaboradores, você que é CLT, é o chefe no seu pé, e são tantas coisas, são tantas pessoas precisando da gente, são tantas demandas. Mas e o quanto você precisa de Jesus? E o quanto você precisa de Deus? O quanto ele tem sido a primazia do seu coração? Isso mostra que a intimidade com Deus ela nunca pode ser substituída por um ativismo. Isso aqui para mim é um tapa na minha cara, porque fazer muitas coisas para Deus não substitui estar com Deus. Eu entendo que você trabalhe pelo recurso, que você cuida do seu filho por zelo, que você cuida da casa por amor, e nós fazemos isso para Deus, uma palavra nos ensina, tudo que forem fazer, façam como se estivessem fazendo para Deus. Mas nada que você fizer para Ele vai substituir o tempo que você passa com Ele. Existe uma diferença nisso. Ponto 3. Quem não ora fica vulnerável. Mateus 26:41. Vigiai e orai. Tão simples. Se você não vigiar, se você não orar, qualquer brechinha, Satanás vai entrar, vai fazer um rebuliço aí na tua vida. Então você quer vencer as guerras espirituais, mas você não quer ter vida de oração. Vai dar ruim, não vai dar certo. Porque a oração, ela gera vigilância, a oração gera discernimento, a oração, ela vai gerar sensibilidade espiritual. É isso que vai gerar em você. E por isso que você precisa vigiar e orar. Não dá só para vigiar. É ficar atento e buscar discernimento. Assim como não dá somente para buscar discernimento e ficar dormindo. É os dois, caminham juntos. Quem para de orar começa aos poucos a ficar distraído espiritualmente. Porque você vai ouvindo muitas vozes, vai ouvindo muitas coisas. Por isso que você precisa trazer a oração como sua aliada, como a sua armadura, como realmente a sua espada para a guerra. Para você ir armado mesmo. Ponto 4. A oração nos alinha à vontade de Deus. Mateus 6:10. Seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus orou. A oração, ela não é apenas pedir coisas para Deus, mas é permitir que Deus alinhe o nosso coração. Porque às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Mas a maturidade espiritual é desejar a vontade dele. E você só vai atingir uma maturidade espiritual passando tempo com teu pai. Passando tempo com a única pessoa que pode fazer esse músculo crescer. Então você vai exercitar o seu músculo espiritual fazendo o quê? Orando. Orando e orando e orando. Orando sem cessar. Amém? Para encerrar, eu queria falar uma frase que eu escrevi aqui que diz assim: quem fala pouco com Deus começa a ouvir demais a própria carne.
Eu tenho um dilema aqui em casa, que a gente fala assim, quando alguém tá sendo muito guiado pela carne, né, às vezes você tá muito irritado, às vezes você tá muito bravo, às vezes você tá muito ofendidinho aí, tudo te ofende, sabe, tudo você leva pro teu coração, aí quando isso acontece aqui, a gente olha uma cara do outro e fala, você tá orando pouco, né? Esse é o nosso jargão. Não só nosso, mas a gente compartilha isso com os nossos amigos, né? As pessoas ao nosso redor. Se tem alguma coisinha, sempre que eu vou fazendo discipulado, a pessoa começa a falar, eu já falo, meu, você tá orando pouco. Porque quem ora consegue discernir. Quem ora tem direção. Quem ora tem palavra. Quem ora está guardado. Então, que em nome de Jesus a sua vida seja pautada a isso. Que quando você sentar a mesas, em qualquer mesa, as pessoas saibam, sintam e vejam que você é uma pessoa de oração. Porque você não é uma pessoa vulnerável. Você é uma pessoa que sabe com quem você conversa, sabe quem te guarda, sabe quem te dirige e te corrige. Amém? Vamos orar por isso? Hoje o tema da nossa oração vai ser orar mais. Sem esse negócio da religiosidade. Sem você achar que você precisa passar 5 horas de joelho. Não é sobre isso. Nós vamos orar para que Deus traga esse entendimento e que essa conversa, que essa intimidade e que esse relacionamento seja algo natural, né? Natural, mas com intenção. Você vai ser intencional em construir uma vida de oração, uma vida de conversa diária com Deus. Amém? Vamos orar. Pai, neste momento, Jesus, diante da Tua presença, Senhor, nós apresentamos aqui o nosso coração e principalmente a nossa mente. Pai, quebra toda a religiosidade da nossa mente, do nosso coração, de que nós só podemos nos conectar contigo quando estamos sozinhos, ou quando só estamos dentro do quarto, ou quando só estamos sem ninguém. Não, Senhor, que a nossa vida de oração, ela seja construída, Pai, com a intenção e com a revelação de que nós podemos conversar com o Senhor a qualquer momento, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Antes da palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que vamos dizer. Então, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para que seja construída agora uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de conversas diária, uma vida, Senhor, aonde qualquer coisa simples que nós vamos fazer, nós vamos te questionar, nós vamos perguntar, Jesus, mas será que você faria isso? Jesus, será que você agiria dessa forma? Jesus, o que eu faço agora? Ô Senhor, traga esse desejo no nosso coração de vivermos essa vida, de construirmos esse relacionamento. Nós queremos ser conhecidos por Ti, Jesus. Nós não queremos só falar do Teu nome, mas nós queremos que o Senhor nos conheça. E eu sei que o Senhor vai nos conhecer quando começarmos a falar contigo, quando começarmos a desejar esse relacionamento, desejar a Tua presença. Então é assim que nós oramos agora, Pai. Que a oração, ela seja a nossa maior aliada, que ela não seja o nosso último recurso, Jesus, mas que ela seja o primeiro. No nome de Jesus, que a oração seja tudo aquilo que a gente tem. Ainda que a gente tenha 355 pessoas para conversar, Senhor. Trilhões de mensagens no WhatsApp, várias pessoas pra gente mandar áudio, que o nosso interesse maior seja sempre conversar contigo, Senhor. Assim nós oramos, Pai. Te agradecemos já por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer um desafio aqui pra você. Hoje, tudo que você for fazer, você vai conversar com Jesus. Você vai comer, você vai falar, Jesus, abençoa meu alimento. Você vai tomar uma decisão, você vai falar assim, Jesus, me ajuda. Jesus, o que eu faço? Você vai começar a incluir Jesus, Deus e o Espírito Santo na sua rotina. Através de pequenas conversas, através de pequenas palavras, mas que são intencionais. E vai fazer esse músculo espiritual seu crescer. No nome de Jesus. Amém? Se você ficou até aqui, eu vou te lembrar para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Se Deus falou com você, se você tem algo para acrescentar nesse vídeo, se tem algum tema que você acha muito importante sobre disciplina espiritual, deixa aqui nesse vídeo pra gente saber, pra gente conversar e pra gente também ir criando um relacionamento. E é isso. Não esqueça de deixar o seu joinha e eu te espero amanhã pra gente continuar a nossa série de disciplinas espirituais. Um beijo, que Deus te abençoe.